Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o campeonato italiano, com um grande jogo dessa última rodada, né? Foi uma rodada muito boa que fechou o primeiro turno da Série A e com grandes jogos, então era uma rodada muito esperada porque tinha Inter e Atalanta, tinha Roma e Juventus, tinha Lazio e Napoli e era uma das principais rodadas da temporada até aqui. E vamos falar especificamente sobre Inter e Atalanta, que era um jogo dos mais interessantes também, né? Um jogaço, era o que todo mundo imaginava. O melhor ataque do campeonato contra a melhor defesa do campeonato. A Atalanta brigando por vaga na Champions, a Inter brigando pelo título rodada a rodada com a Juventus. A Atalanta vindo de 2 vitórias por 5-0 contra Milan e Parma, e a Inter tentando parar um ataque que tinha feito 10 gols em 2 jogos, um ataque que é o melhor, foi o melhor ataque das primeiras 19 rodadas de um campeonato italiano nos últimos 60 anos. Então o que a Atalanta faz é muito legal de ver, é muito agradável, e a Inter com o Conte é extremamente competitiva. Então era aquele jogo que a expectativa era enorme e a imprevisibilidade era enorme também, porque é um jogo que não surpreenderia se fosse um 3-3, não surpreenderia se fosse um 0-0, porque o Conte poderia travar a Atalanta, ao mesmo tempo o jogo poderia ficar mais frenético. A única certeza é de que seria um jogaço, fosse um jogo travado, consequentemente muito estratégico, ou fosse um jogo muito aberto, consequentemente muito dramático. Então, acho que o jogo teve períodos das duas coisas, e vamos falar então sobre esse belo jogo do campeonato italiano, que acho que acabou correspondendo às expectativas, embora tenha tido trechos bastante diferentes uns dos outros. Vamos falar sobre esse jogo, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, clique, se inscreva, ative o sininho, participe, comente, e claro, vamos falar com um campinho aqui do lado, porque é um jogo interessante do ponto de vista tático, né? 2 times que jogam com 3 zagueiros, mas que têm estruturas, funcionamentos completamente diferentes. Então, muitas vezes, a comparação, quando a gente fala em tática, ela para muito no sistema, e o sistema é só um ponto de partida, né? Então, ok, os 2 times jogam com 3 zagueiros. Qual a semelhança disso? Eles jogam com 3 zagueiros, mas o comportamento na forma de marcar é completamente diferente para um lado e para o outro. Então, se de um lado você tem a Inter tentando fechar os setores, o espaço da bola e tudo mais, a Atalanta já joga com o Gasperini, com encaixes mais longos na marcação, então você enxerga muito facilmente dentro de campo quem vai perseguir quem vai ser o responsável pela marcação de quem. E essas eram algumas das questões muito interessantes antes da bola rolar. E uma coisa me surpreendeu aí, a Atalanta, quando sai a escalação com o Zapata, que tinha ficado um tempo fora por lesão, tá retornando aos poucos e tudo mais, voltava a ser titular, e o Malinovski fora. Eu até cheguei a falar na transmissão no DAZN que me surpreendeu o Malinovski não ficar nem no banco, porque a Federação Italiana, o site da Liga, na verdade, italiana, ele disponibiliza as escalações no momento em que ela se torna oficial, mas o Malinovski não apareceu nem no banco. Depois ele entra em campo, então obviamente estava no banco de reservas, mas o que aumentou a minha dúvida em relação à estratégia, à escolha do Gasperini para o início de partida. Por quê? Aí, usando mais ainda essa questão do campinho, né? Quando a gente fala nos 2 times, a gente está falando aí de uma Inter de Milão que não tinha o Barella, não tinha o Skriniar. Então o Bastoni entra para jogar como zagueiro, e o Sensi retorna no meio-campo. O Gagliardini foi quem completou o trio, que não foi o trio ideal titular de meio-campo da Inter, justamente porque não teve o suspenso Barella. Mas a forma de atacar da Inter muda com a presença do Sensi, porque ganha um jogador que conecta os setores. O Sensi é um jogador extremamente importante para isso, né? E era um dos melhores jogadores do campeonato italiano antes da lesão, ali no início de novembro. Então foi um prejuízo muito grande para a Inter ficar sem o seu principal armador durante todo esse tempo. E o que a gente viu foi muitas vezes uma Inter mais direta, mais dependente de uma ligação mais direta, porque a bola tinha dificuldade para circular e avançar por dentro. A Inter não tem alas exatamente criativos, né? Dessa vez jogou o Biraghi na esquerda, o Asamoah tá lesionado, na direita o Candreva, mas independentemente das escolhas pelos lados do campo, o Candreva ainda oferece mais. Agora, a Inter tem no meio-campo uma faixa importante, porque tem a saída de bola com o Brozovic, tem o Sensi para fazer essa ligação e encontrar o ataque. Se o Sensi não está, como não esteve tantas vezes, o jogo tende a ser muito mais direto buscando o Lautaro e o Lukaku, que muitas vezes desequilibram por conta própria, uma dupla de ataque que produz muito, né? Produz porque o Lautaro funciona muito bem de costas, é um ótimo pivô, protege bem, tem um bom primeiro toque na bola, o Lukaku tem a potência e os dois se alternam, ora por dentro, ora por fora, os dois se movimentam muito ali na frente e se entendem bem também. Então, a entrada do Sensi trazia algo diferente, resgatava algo importante para a equipe da Inter, e no lado da Atalanta
Atalanta. A surpresa para mim, como eu disse, foi o Malinovskyi ficar fora, entra o Zapata, e isso mexe no posicionamento do Ilicic. Então o Ilicic inicia o jogo como um ponta, ele na direita, Papu Gomes na esquerda, com o Zapata por dentro, sendo essa referência. Ok, no desenho, nenhuma grande surpresa. A surpresa maior para mim seria até nas escolhas dos encaixes de marcação da Atalanta. Mas antes mesmo de entrar nesse aspecto, acho que dá para falar um pouco sobre como teve dificuldade o Ilicic no primeiro momento para se criar para cima do Bastoni. O Bastoni fez um jogo muito bom. É verdade que depois quase poderia ter virado vilão por conta do pênalti, um pênalti discutível no final, e que o Handanovic evita o gol da virada da Atalanta. Mas o pênalti cometido pelo Bastoni, que fez um belo jogo e no primeiro tempo obrigou até que a Atalanta em determinado momento invertesse os seus pontas. O Papu Gomes vai para o lado direito, o Ilicic vai para o lado esquerdo, justamente porque estava muito difícil para a Atalanta criar por ali. E foi muito difícil para a Atalanta criar. E aí vamos separar os dois momentos, né? O com bola de cada equipe. O com bola da Inter gerava uma situação importante. Como a Atalanta escolheria marcar e encaixar os seus jogadores. E o que acontece? O Pachalic era um volante ao lado do Derron. O Pachalic sobe para marcar o Brozovic, então já foi uma escolha aí, de certa forma, ousada, porque você desprende um volante seu, um dos meio-campistas, para ir pressionar o jogador da saída de bola do adversário lá em cima. Então já poderia ter sido um outro tipo de encaixe, não foi. O Derron ficou no Gagliardini. E o Sensi, que é o jogador que mais tem mobilidade, mais criativo do meio-campo, passa a ser acompanhado pelo Djimsich, que é o zagueiro pela esquerda. Então, em muitos momentos, o zagueiro pela esquerda, nesses encaixes muito longos, ele ia parar lá no campo de ataque, ele ia parar no círculo central para acompanhar essa movimentação do Sensi. A ideia da Atalanta é, através de muita intensidade nos seus encaixes individuais, matar as opções do adversário. Nessa questão não tem certo e errado, tem execução boa ou ruim, de diferentes modelos. E a Atalanta tende a ter muita capacidade para pressionar os adversários, definindo muito bem quem pega quem. Então você vai matando as opções de passe e pressionando muito quem tem a bola. A grande questão é que nessa escolha de liberar o Djimsich para subir a marcação e sair para perseguir o Sensi, em vários momentos Palomino e Tolói ficaram num 2 contra 2 contra a dupla de ataque da Inter. E o primeiro gol, aliás, os primeiros minutos de jogo são de uma Inter muito intensa também, marcando bem e acionando rapidamente o seu ataque. Então logo no início do jogo já tem uma quebra de encaixe de marcação que gera uma bola na trave. Pouco depois, o gol, com um funcionamento muito bem feito ali, né? De Lautaro e Lukaku, a proteção de costas, a tabela, o giro para sair de frente para o gol. E o Lautaro funcionando muito bem, aliás, fez um belo jogo. Mas, de novo, por conta dessa quebra de marcação, com o Djimsich fora, era muito complicado para a dupla de zaga da Atalanta, embora em momentos tivesse o Rateboer voltando, né? Porque a Atalanta encaixa essa marcação de forma muito bem definida pelo campo. Quem não fica encaixado o tempo inteiro é o ala do lado oposto ao que a bola tá. Então se, por exemplo, a Inter tá subindo para atacar pelo lado direito, para ter o Candreva próximo do Sensi e tudo mais, você vai ter o Gosens marcando, encaixando a marcação no Candreva, vai ter o Djimsich subindo para marcar e sair para caçar, no caso, o Sensi. Do outro lado, quem pode ajudar a compensar e a gerar alguma vantagem numérica na defesa é o Rateboer, que não vai estar preocupado com a subida do Birag lá do outro lado enquanto a bola estiver no outro lado do campo. Então ele vai voltar e gerar ali uma sensação de 3 contra 2. Só que nem sempre isso é possível, dependendo da velocidade que você sai da defesa para o ataque, a Inter pegava essa zaga da Atalanta exposta. E a Atalanta teve muita dificuldade, embora tenha controlado a posse da bola e tenha dificultado a saída de bola da Inter, a não ser nessas saídas mais rápidas, em que conseguia quebrar a marcação, progredir e gerar perigo. A Inter foi mais perigosa no primeiro tempo, mas a Atalanta tinha a bola, só que pouco oferecia diante de perigo, diante de uma defesa bem postada. E aí é diferente, né? Se a defesa do Gasperini não se preocupa com um desenho montadinho ali para definir bem quem encaixa em quem, a defesa do Conte já é uma defesa montadinha, estabelecida na frente da sua própria área, então os alas retornando, fechando uma linha com 5, os 3 meio-campistas fechando as opções de passe por dentro ali à frente, e a Atalanta com muita dificuldade para infiltrar. O Gosens, que vem fazendo ótima temporada, não conseguia produzir grande coisa por ali, o Papu Gomes também muitas vezes marcado, o Gagliardini interceptando muitos passes pelo setor do campo em que estava, o Ilicic não conseguia criar no setor do Bastoni, então a Atalanta tinha a bola, mas não produzia muita coisa com ela. E aí começava a cruzar a bola para a área para tentar encontrar o Zapata.
mas a defesa da Inter bem nesse sentido, com Godin, com De Vrij, sem grandes problemas para conter o risco que a Atalanta representava. Aí entra a questão do segundo tempo, né? Nessa questão do como atacar, antes mesmo até da questão do segundo tempo, uma arma importante da Atalanta, além dessas aproximações, e o lado esquerdo tem sido um lado muito forte, né? Tende a ser um lado em que a Atalanta produz muito, concentra as jogadas, com Papu Gomes e com Gosens, mas uma jogada forte da Atalanta é o cruzamento dos alas, é explorar os dois alas ao mesmo tempo no ataque. Então você constrói pelo lado esquerdo, porque é um lado em que você aproxima mais gente de qualidade, e o cruzamento na segunda trave tenta encontrar, ou tende a encontrar, o outro ala entrando. E o Rateboer tenta fazer esse papel. Seja ele, seja o Castanhe, seja ou a jogada se desenrolando pela direita para chegar do lado esquerdo. Só que a Atalanta também não tinha muito sucesso nesse lance, porque como a Inter marca com uma linha de 5, você tinha, geralmente, você não tem aquele problema do cruzamento nas costas do lateral adversário, para chegar o ala ganhando do lateral adversário na segunda trave. Ali você tem 3 zagueiros protegendo a área, mais os alas. E mesmo que um ala saia para dar combate no lado da bola, o outro está lá protegendo. Então você mantém uma estrutura que te protege para esses cruzamentos, teoricamente, né? No segundo tempo, a Atalanta cresce a partir da substituição. O Malinovski entra, e aí já muda um pouco o ataque, porque você começa a gerar pela primeira vez a aproximação entre Ilicic e Papu Gomes, e até então estava cada um num lado do campo, e são dois jogadores que mais próximos tendem a produzir muito. O Ilicic é um jogador que tem físico de 9, mas tem qualidade técnica para jogar e circular pelo ataque, e acho que fez mais sentido. Além de que o Malinovski também já chegou entrando, batendo de fora da área uma bola na trave, e é um jogador que participa mais, que também tem essa leitura para tentar acionar em espaços menores, tentar fazer com que a Atalanta criasse um pouco mais. Depois vem a entrada do Muriel, aí já com uma substituição um pouco mais ousada, porque abre mão do Pachalic, e aí a Atalanta passa a ter o Malinovski mais próximo como um meio-campista, o Papu Gomes cresce muito no segundo tempo, e essa dupla passa a gerar mais jogo, e mesmo depois da entrada do Muriel, deslocando novamente o Ilicic para a ponta direita, agora, na reta final de jogo, o Ilicic já começa a receber bem aberto na direita e a fazer boas dobradinhas com o Rateboer por ali. Então a Atalanta começa a se estabelecer no campo de ataque, a Inter já não tinha saídas mais diretas que incomodassem tanto, eventualmente, com o Lautaro, depois o Lautaro é substituído, acho que até por uma questão de cansaço mesmo, entra o Politano também. Uma substituição que fez diferença para a Inter foi a saída do Sensi, recuperando ainda a melhor condição, né? Ele ainda não está, claramente está fora do melhor ritmo de jogo, ficou um bom tempo parado. Mesmo assim, a capacidade que ele acrescenta para prender a bola, segurar e dar ritmo ao ataque é um outro nível. O Borja Valero entra na vaga dele e a Inter deixa de ter saída da defesa para o ataque, deixa de segurar a bola. Então toda a reta final de jogo tem muito mais cara de ataque contra a defesa da Atalanta em cima. Da Atalanta que pressiona, recupera e passa a criar chances, ronda muito mais a área adversária e trabalhando bem a bola, porque aí o Papu Gomes nas arrancadas começa a dar trabalho e essas aproximações, Papu Gomes, Malinovski, Gosens pelo lado esquerdo e Ilicic, Rateboer do lado direito, elas começam a gerar jogo para a Atalanta. E a Atalanta começa a incomodar muito mais uma estrutura que no primeiro tempo da Inter se mostrou sólida, pouco vulnerável e confortável até para administrar o resultado que tinha conseguido construir cedo, né, com um gol que saiu ainda no início da partida. Enfim, acho que foi um belo jogo do ponto de vista tático. Estratégias muito diferentes, mesmo que partindo de sistemas parecidos, mas são princípios completamente diferentes de como atacar e como defender. E a Atalanta não deu um passo batido no ataque, mais uma vez mostrou força num confronto grande, poderia ter saído com a vitória, inclusive. A Inter, por sua vez, tropeça, perde a liderança, não fica com o título de primeiro turno, né? O simbólico título de primeiro turno acabou com a Juventus, que venceria a Roma no dia seguinte, mas foi um belo jogo. E acho que é mais um jogo que tem mostrado a qualidade dos grandes confrontos da Itália na atual temporada. A Serie A tem tido confrontos muito interessantes do ponto de vista técnico e tático. Tem sido uma temporada muito boa, já falei sobre isso outras vezes aqui também no canal. Convido vocês aí a participarem, claro. Se inscrevam, curtam e participem. Um abraço a todos e até a próxima.